Então, como nós falamos, o nosso Bira vai trazer o estudo de hoje, muito importante, pelo que eu já pude saber com ele, é muito importante. Vamos prestar atenção, porque eu tenho certeza que nós vamos adquirir muito material proveitoso para o nosso entendimento da vida. Até que horas, Gil? Tá. Tem ali, tem aqui. Boa noite a todos e boa noite a todas. Possa a serena paz de Jesus estar presente nos nossos corações e também, e quase que principalmente, nas nossas mentes. Doutrina dos Espíritos é reflexão. Não é uma doutrina para decorar, não é uma doutrina que nós vamos absorvê-la em pouquíssimo tempo, porque ela é muito nova, ela é muito recente. É uma doutrina que a gente tem que refletir cada pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, cada tema que o Evangelho nos traz dos ensinamentos de Jesus e os outros livros e a vasta bibliografia que hoje tem a doutrina dos Espíritos, principalmente as de Chico Xavier, que são mais de 400 livros e mais de 10.000 textos de Emmanuel, só de Emmanuel. Então, é uma riqueza incomensurável. E essa riqueza está nas nossas mãos. O que fazer com ela? Isso cada um é que vai decidir o que fazer com os ensinamentos dessa doutrina. Eu trouxe hoje um tema que são dois males que vêm afligindo a humanidade ao longo do século passado e desse século. Não que nunca tenha existido, sempre existiu, mas no século passado e nesse século tornou-se mais evidente, que é a depressão e a obsessão. São dois temas que os espíritas vêm estudando com muito cuidado, com muito carinho, porque a depressão vem afligindo o planeta. Não é nada só nosso aqui, vem afligindo o planeta. E as casas espíritas, eu acho que aqui no Eurípides Barçanufo deve acontecer isso. Aliás, se nós parecemos veteranos, é porque nós aprendemos com o Eurípides e com o Leon Denis. Então, não tivemos os melhores professores que poderíamos para dirigir a nossa casa. Então, é algo que nós vamos perceber que, se você pensar, ou na sua família tem alguém com quadro depressivo, ou você conhece alguém que tem um quadro depressivo, e nas casas espíritas muitas pessoas estão procurando atendimento por conta dos seus estados depressivos. E isso tem feito com que vários teóricos venham estudando esse tema com muito afinco, porque nós estamos ainda longe de admitir, enquanto nós, de uma maneira geral, não começarmos a pensar nesse tema, pensando na doutrina dos Espíritos. Então, os cientistas, os teóricos que não têm o conhecimento da doutrina dos Espíritos, buscam na ciência e não vão encontrar, porque é algo que é do Espírito, não é algo que acontece aqui agora, nesse momento. Tem as suas explicações. Nós conhecemos pessoas com quadros depressivos terríveis, que nem saem de casa mais, e outros que começam, e nós vamos, de certa forma, buscando levar muito mais o conhecimento da doutrina dos Espíritos do que propriamente da psicologia, para poder ajudar essas pessoas. Esse trabalho, ele é um seminário, então nós temos aqui umas 35 lâminas, evidentemente que não vai dar para passar todas, mas o que a gente passar vai ser um ganho muito grande. É um tema que está exposto muito simples, não é rebuscado, não tem palavras científicas que levam para a gente ter um entendimento melhor do que está acontecendo. E também tem a parte espiritual que Joana de Ângeles, que é uma expert nesse assunto, dentro da psicologia analítica de Jung, traz para a gente algumas explicações sobre a depressão. Eu vou ficar aqui, posso? Nós temos aqui
como se fosse uma montanha, né? Aqui nós temos, na letra B, o inconsciente de elementos negativos. E aqui o consciente de elementos negativos. Tudo que isso aqui é como se fôssemos nós aqui e agora, vivendo a vida que nós estamos vivendo aqui na Terra agora. Então, é o nosso consciente. E tudo que a gente vive no nosso consciente, nas nossas reencarnações, a gente acumula no inconsciente. É o nosso registro. O que a gente carrega conosco é do espírito, vai para o nosso inconsciente. Por exemplo, no nosso consciente de elementos negativos, está acontecendo agora. Alguém, né, fala, meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos. Ele registrou no seu consciente esse dado. E esse dado, para ele, deve ter pesado muito, né, por ele ter registrado. Porque o pai poderia ter saído de casa e ele ter dado até graças a Deus, então não houve registro. Mas aqui ele registrou, desculpe. Ele registrou. Outro pensamento. Minha mãe me transmitiu mensagens negativas. A nossa vida hoje, isso a gente vê muito nos sets de psicologia e até mesmo na casa espírita, quando a gente faz atendimento fraterno, as pessoas adultas que trazem as suas problemáticas, os seus sofrimentos, geralmente está preso lá na infância. Foram fatos que aconteceram na sua infância, por seu consciente, e leva isso para o inconsciente. A gente pensa que ela esqueceu. Não, ela reservou. Está lá escondido no inconsciente. Um dia isso vem à tona. E outro dado. Os homens me usam, me amam e me deixam. Então, se eu passei por um desses 3 momentos aqui na minha vida, principalmente na fase infantil, lá no meu inconsciente eu registrei dessa forma. Eu não sirvo para nada. Então está aqui, ó, minha mãe me transmitiu mensagens negativas. Então eu tenho no meu inconsciente que eu não sirvo para nada. Os homens são todos como meu pai. Então ele nem se lembra que o pai foi embora aos 4 anos. Isso foi um registro dele, do seu consciente, quando ele tinha 4 anos. Mas na fase adulta, ele traz essa noção que os homens são todos como o pai dele. Não mereço ter um relacionamento longo e duradouro. Os homens me usam, me amam e me deixam. Odeio os homens, por conta dessas citações e desses pensamentos arraigados no seu consciente em algum momento da sua vida. A vida é ingrata. Na vida, tudo é sofrimento, separação e dor de cabeça. Nunca vou servir para nada, por mais que eu tente. Tenho ódio de mim mesma, não vale a pena viver. São sentimentos que as pessoas guardam dentro de si por conta dessas passagens que ela teve em algum momento nas suas vidas. Está claro isso? Tá? Então, quando a gente encontra uma pessoa que vai ou para um atendimento fraterno, ou numa psicologia, para um psicólogo, um psiquiatra, ela começa a contar o seu drama e às vezes ela diz assim, eu nem sei por que eu estou falando isso. Porque algo aconteceu no seu passado, e pode ser até de outras reencarnações, que ficou armazenado ali no seu inconsciente e ela traz isso à tona por algum momento, às vezes por um fato que acontece. Então, por exemplo, se meu pai me abandonou quando eu tinha 4 anos, eu estou brincando com os meus amigos e um amigo vem chorando dizendo que o pai dele iria se separar da mãe dele. Isso faz com que ele desperte nele aquele sentimento que está guardado lá. E quando vem à tona, às vezes a gente não consegue segurar. Isso acontece com todos nós. Então, nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem nós somos, por conta dos nossos registros do nosso passado, das nossas reencarnações.
Organização Mundial de Saúde diz que depressão, né, diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente na ausência de uma doença ou enfermidade. Então, aí você faz a sua reflexão. Como é que está o meu estado físico? Como é que está o meu estado mental? E como é que está o meu estado social? Se você encontrar alguma perturbação dentro desses 3 quesitos que regem a sua vida, é porque você não tem saúde, você está doente. Né? Então a gente pensa que saúde é só aquilo, não tenho doença, não tenho nada, mas eu tenho um problema na área social. Sou preconceituoso, né? Tem uma série de coisas que eu carrego comigo, então eu sou um doente, eu não tenho saúde. Então isso tem que ficar muito bem estabelecido e claro na mente da gente. É nós fazermos uma reflexão quase que diária. É obedecer a 919 do Livro dos Espíritos, quanto Aurélio Agostinho diz para a gente que a gente deveria reservar alguns minutos da nossa vida naquele dia, né, na noite de preferência, e relembrar o que fez durante esse dia. O que eu fiz que eu não deveria ter feito, o que eu deveria ter feito e não fiz. Isso daqui vai nos levar a uma saúde, porque eu vou ter condição de entrar em contato com as minhas doenças e poder, de certa forma, resolver ou curar. Qual o conceito? Depressão é um transtorno afetivo ou de humor, caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade e a vida. Todo depressivo é como esse senhor aqui, é para baixo, né? É pessimista. Para ele, a vida é em preto e branco, não tem cores. Então, por quê? Porque é caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica global, ou seja, no ser integral, no ser todo. Psiquicamente, eu não estou bem, os meus pensamentos não estão coordenados. Eu só vejo na minha mente miséria, eu só vejo que eu não sirvo para nada. Lembra da montanha anterior? Eu não sirvo para nada, odeio todos os homens. São esses os pensamentos que o depressivo tem e vai cultivando dentro de si. E uma das coisas mais importantes, quem lida com pessoas depressivas, principalmente os familiares, pelo amor de Deus, não pense que isso é frescura, isso é doença. Então, você diz, sai disso, vamos para a praia, vamos para o cinema. Eles não têm condições de fazer o que a gente gostaria que eles fizessem. Seria ótimo, mas eles não têm condições. Então, a gente tem que entender qual é o processo. Porque se um adoece, adoece a família inteira. Né? Então, a gente tem que entender o processo. Outro conceito, a depressão é uma doença que influencia as atividades da pessoa perante suas vidas e as dos que estão ao seu redor. Vai influenciar a sua vida e vai influenciar a dos seus familiares e amigos. Altera os sentimentos e reduz a sensação de bem-estar. Não tem um depressivo que se sinta bem, é mal-estar sempre. Muda a forma de pensar, as escolhas, o comportamento e as crenças. Então, eu conheço pessoas que vêm num processo de vida tranquilo, no seu trabalho, com a sua família, né, às vezes até dentro da casa espírita, com uma religiosidade, de repente, ele entra num estado depressivo. Porque são coisas que a gente não conhece, são registros que estão guardados conosco que a gente não conhece. Por isso, do exercício que Joana de Ângeles coloca muito para a gente, muita meditação, muito contato com a natureza, né? Muito amor, muito afeto, procurar sempre os amigos, os familiares, né? Não se isolar, não ficar isolado, curtindo o seu sofrimento, né? Altera os sentimentos, reduz a sensação de bem-estar, muda a forma de pensar, as escolhas, o comportamento e as crenças. É outra pessoa, né?
A depressão pode ser causada por um desequilíbrio na concentração de algumas substâncias no cérebro. Aí é a falta de química. Então, quando é nesses casos, se encaminha para um psiquiatra, porque o psiquiatra é que tem condições de dar os remédios que vão fazer com que aquela falta seja suprida com os remédios que possuem a química necessária para que ele saia daquele estado depressivo. Né? Isso é no último estágio. Né? Pessoas que precisam, sim, de tomar remédios para isso. Né? Não é qualquer depressãozinha que a pessoa tem que vai logo pegar remédio, não. E sempre tomar os remédios diante de uma orientação médica, porque nós temos essa mania de nos automedicarmos. Ah, minha vizinha tem depressão, vou tomar o remédio dela. A depressão dela é dela. Então ela toma aquele remédio porque o médico mandou, não é porque você pode tomar o remédio só porque a sua vizinha toma. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso está acontecendo demais. As pessoas estão se automedicando e só estão piorando. Outras causas que levam as pessoas à depressão: experiência de vida como um divórcio, morte de ente querido, perda de emprego, problemas financeiros, abuso de álcool e outras drogas, algumas medicações e outras doenças, em mulheres nas mudanças hormonais após parto, a história familiar de depressão, será que os pais tiveram depressão, se a família tem um caso de depressão, em idosos nas doenças como câncer, Alzheimer e Parkinson. Né? E são causas que podem levar à depressão. Né? Não significa que quem tem algum problema de alguém vai se divorciar, a pessoa está feliz da vida, está dando graças a Deus. Então essa daí não é uma candidata à depressão. Mas todo o processo de divórcio, né, de filho, de separação, disso, daquilo, pode levar aquele que espiritualmente está mais enfraquecido a um processo depressivo. Né? Depressão típica, isso daí são as denominações que a gente dá para determinadas depressões. Os sintomas mais frequentes emocionais típicos: apatia, desinteresse, tristeza, desânimo e tem outros. A depressão pode ser entendida como estado afetivo rebaixado. O que mais se observa é um cansaço ou inibição das atividades físicas e psíquicas, comprometimento geral do ânimo, perda de energia. Isso tudo leva a um estudo sobre o quadro depressivo. Mas, pelo amor de Deus, tem pessoas assim, né, que está triste. Ah, estou depressivo. Né? Todos nós ficamos tristes. Todos nós ficamos apáticos. Faz parte da nossa evolução. Porque se nós não tivéssemos tristeza, apatia, todo esse desânimo, né, nós temos tudo isso. Agora nós temos que buscar a causa. Por que temos isso? E se isso estiver incomodando, estiver atrapalhando o seu viver, procura um médico para saber exatamente o que está acontecendo com você. Não é dizer assim, eu estou triste, estou depressivo. Porque a gente sabe que nós nos comodamos. Né? O comando meu é meu, de ninguém. Então é só pensar assim: Deus é força, é poder, é luz. Se o meu Pai é força, poder e luz, eu tenho força, poder e luz. Nunca vou chegar a ter a força, o poder e a luz que o meu Pai tem. Mas eu sou seu filho, então eu também carrego isso comigo. Então o comando da minha vida é meu, não é de ninguém mais. Porque tem momentos de grande sofrimento que você pode apelar para Deus, para Jesus, para Eurípides Barçanufo, seja para quem for, Dr. Bezerra de Menezes, que é muito solicitado, porque se a gente tiver que passar por aquilo, nós vamos passar. Agora a gente tem que saber como passa. Então eu não quero saber se amanhã eu vou acordar depressivo ou não. O que eu faço é me preparar hoje para que eu não acorde depressivo amanhã. É isso que a gente tem que fazer.
E a doutrina dos espíritos, nossa, é o remédio mais salutar para todos nós. Dificilmente, mas há casos, dificilmente pessoas que estão envolvidas com a doutrina dos espíritos entram em estados depressivos, de tristezas que levam à doença, etc., coisa e tal. Por quê? Porque é uma doutrina dos espíritos, é dos espíritos para os espíritos. Porque eu sou espírito. Eu estou personalidade, mas eu sou individualidade. Então eu tenho uma doutrina de espíritos que já estão livres dessa prisão, que é o corpo de carne, e que pode trazer para mim determinadas questões que vão me ajudar a resolver determinadas questões da minha própria vida. Então é uma doutrina que nós temos que realmente dar graças a Deus por ter chegado até ela, né? Tem a depressão atípica, não se apresenta com os sintomas típicos, ela vem disfarçada. Quadros ansiosos e quadros somáticos. Então, a ansiedade também é outra questão que está sendo muito estudada atualmente. É a ansiedade, porque a ansiedade te leva a você entrar no estado depressivo, porque você não vai conseguir aquilo que ansiosamente você está querendo conseguir. Ansiedade é viver o futuro, quando na verdade eu tenho que viver o presente. Eu não posso viver de passado e não posso viver de futuro, eu tenho que viver o aqui e agora. Porque o meu futuro será de acordo com a minha vivência de agora. O meu passado já aconteceu, não tem como mudar. O que eu posso é buscar no meu passado as minhas questões para que eu possa aprender e evoluir. Então é viver o aqui e agora, com bastante intensidade. E o futuro, como o ditado diz, só a Deus pertence, e é verdade, né? Porque eu tenho que ser uma pessoa boa, honesta, eu tenho que ser uma pessoa carinhosa, afetuosa agora. Então, quando pergunta para uma pessoa, faz uma determinada pergunta, as pessoas se colocam sempre como gostariam de ser, mas não se colocam como verdadeiramente são. Então, eu tenho que entrar em contato com isso, eu tenho que me descobrir, eu tenho que saber quem eu sou, para poder consertar os meus erros do meu passado. A depressão maior são pessoas que sempre foram alegres, mas por vários motivos, como perdas, frustrações, separações, pensamentos negativos, tem uma crise depressiva. Uma pessoa que nunca pensou em ter uma depressão e acaba tendo, porque é uma sucessão de coisas que acontecem na sua vida que leva ela a ter uma depressão. Vou correr um pouquinho para ver se a gente dá para passar tudo, né? A depressão reacional é o humor triste resultado de um trauma ou perda. Então a pessoa não se conforma com aquela dita perda, porque ninguém perde ninguém, né? Esse é o nosso linguajar comum. Fulano perdeu o filho, perdeu a esposa, perdeu o marido, ninguém perde ninguém, né? Porque desencarnaram. E aí a gente sente aquele vazio, né? Daquela perda que a gente está tendo naquele momento. Pode nos levar a uma depressão. Ou um trauma qualquer, até mesmo uma batida de carro, uma queda, tudo isso pode levar a uma depressão. Por que leva uma depressão uma pessoa que, vamos dizer, sofre um acidente de carro e outra que estava no mesmo carro e sofreu a mesma coisa, não sofre de depressão? Por conta dos seus arquivos passados. Lembra da montanha? Por conta daquilo, né? Daquilo que eu guardo dentro de mim. Depressão constitucional e biológica é a denominação que se dá para a chamada depressão endógena, ou seja, que vem de dentro da pessoa. Seria depressão que não depende exclusivamente de nada, da situação vivencial da pessoa, mas sim dos elementos da personalidade. É aquilo que eu tenho dentro de mim e não sei o que eu tenho. Então basta um clique, basta eu estar diante de uma situação que isso surge. A depressão neurótica, ou aquela depressão que se chamava exógena, depende das circunstâncias da vida, aparecendo como uma reação depressiva da pessoa contra a situação na qual se encontra. Ou seja,
que vem de fora da pessoa. Então você tem aquela depressão que ela é causada por aquilo que você carrega dentro de você, e você pode ter depressão diante de um fato que acontece fora de você. Jung, que é o professor de Joana de Ângeles, né, que é o papa da psicologia analítica, era discípulo de Freud, mas Freud foi até um certo ponto, e Jung se separou porque ele sempre pensou que existiria algo a mais do que aquilo que Freud chegou. Freud é importantíssimo para todos nós, mas Jung foi mais além. Então ele trouxe a ideia do transcendente, aquilo que transcende a nós mesmos, que está muito próximo da doutrina espírita. Desculpe. Depressão é um represamento de energia. Liberar a energia ajuda na superação do problema. E Jung acreditava que o estado depressivo deveria ser vivenciado para serem esclarecidos os sentimentos envolvidos no processo. Por isso que a maioria dos médicos hoje, a medicina, fala muito que se movimenta, vai caminhar, vai fazer ginástica, vai fazer isso, porque você está liberando, né? E quanto mais você for uma pessoa dedicada, dificilmente você vê um esportista depressivo, porque ele está liberando a energia dele. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho energia, porque eu sou filho do Pai, que tem uma energia, então eu tenho essa energia dentro de mim e eu represo ela, não faço nada, vivo uma vida de ficar vendo televisão, né? Que são os nossos hábitos que nós criamos para nós diante do mundo moderno. Agora é o computador, né? O computador tirou muito dessa liberdade física da pessoa. E a gente está vendo os nossos filhos, os nossos netos entrarem por isso e não ter uma atividade física, o que é muito importante para todos nós. Na visão espiritual, na raiz psicológica do transtorno depressivo ou do comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. Então, na visão espiritual, Joana de Ângeles explica para nós que as pessoas que estão num processo depressivo são pessoas que não gostam de si mesmas, por algum motivo. Não é que ela não goste do filho, do marido, do casamento, do emprego. Não, ela não gosta dela mesma. E como a gente diz assim, eu não gosto de mim, mas eu não sei porquê, então eu entro no estado depressivo, porque eu não consigo descobrir qual é a causa dessa depressão. Então são pessoas que não têm, que estão com seus registros todos lá dentro guardados e entram no processo depressivo porque naquele momento ela não tem afeto, carinho, amor por si mesma. Joana de Ângeles diz que predomina no self um conflito resultante da frustração e desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Isso vai ficar só como uma palhinha, porque se a gente for falar sobre isso aqui, eu vou passar 3 dias aqui falando sobre o que Joana está dizendo para a gente aqui, de uma profundidade muito grande, né? Predomina no self, no espírito, né? Nesses arquivos que a gente guarda dentro da gente, todas das nossas reencarnações, eu carrego isso comigo. Tudo que eu vivi nas minhas outras reencarnações estão aqui comigo. Então predomina lá no self um conflito resultante da frustração. Eu tenho esses conflitos dentro de mim, mas eu não sei como lidar com isso, né? E aí a gente vai estudando e vai falando, né? Melancolia é um desinteresse pela vida, fuga do mundo por considerá-lo hostil por não atender às exigências, né? Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui conhece alguém ou depressivo, ou melancólico, ou muito triste, né? Porque faz parte do nosso dia a dia.
Nós estamos caminhando por um tempo, né? Todos nós sabemos que o planeta está em transformação. De planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Toda mudança, ela cria uma convulsão. E a gente está vendo isso aí, a vivo e a cores. Essa convulsão que a gente está vendo aí, nós estamos vendo a convulsão externa. A gente vê pela televisão, a gente vê na rua, a gente vê com o vizinho, tudo fora. Só que todas essas convulsões externas causam uma convulsão interna. E essas convulsões internas a gente deixa de lado. Eu não entro em contato. Se eu estou muito triste, eu não entro em contato com essa tristeza. Eu não quero é ficar triste. Se eu estou depressivo, eu não entro em contato com essa depressão. Eu não quero é ficar depressivo. E aí a gente faz de tudo para não entrar nesses estados que nos traz melancolia, depressão, esses tipos de doenças psíquicas. Quando, na verdade, a gente tem que entrar em contato com elas. Saber encarar. Por que eu estou depressivo? O que está acontecendo comigo? Né? Mas não, a gente corre, tem medo, né? Vai para a farmácia, pergunta ali a pessoa que está atendendo o balcão, o que eu tomo para depressão? Aí a pessoa te dá um remédio lá que não é médico, não tem bula, não tem nada. E você, porque você não quer sentir aquilo. Sinta, porque você tem que sentir aquilo. Nada é à toa nem por acaso. Se eu estou num estado de melancolia, isso tem a ver com algum processo meu de vida. Então eu tenho que entrar em contato com isso. Nostalgia. Pessoas que vivem felizes tornam-se nostálgicas, tornando-se depressivas. Nostalgia é uma saudade de algo que passou e que está no inconsciente, ocorrência de vida passada ou presente. Então, olha o que envolve, aí o que cerca a depressão. Melancolia, nostalgia, várias coisas que nós temos e às vezes nem queremos saber, camuflamos. Fingimos para nós mesmos que nós não temos isso. Não, o vizinho é que tem, fulano tem, eu não. Né? Então diz que pessoas que vivem felizes tornam nostálgica. Então a população da Terra é nostálgica. Porque quem não é infeliz? A felicidade não é desse mundo, diz para a gente o Evangelho, a doutrina. Então nós vamos encontrar as pessoas nostálgicas. Mas prestem bastante atenção nisso. O importante, gente, não é o fato. É o que eu sinto diante do fato. O importante não é o fato. É o que eu sinto diante do fato. Um ente querido desencarnou. Isso é um fato. Isso não tem tanta importância do que o que eu sinto diante desse fato. Até porque a doutrina ensina para a gente, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E morrer, todo mundo vai. Uns vão na frente, outros vão depois. Agora, o que eu sinto, eu vou carregar até resolver aquela questão. Então, se eu sinto uma tristeza, uma raiva muito grande, tento até suicídio, porque um filho meu desencarnou, esse sentimento eu vou carregar. Então, eu tenho que resolver isso. Eu, tendo isso, não vou trazer o meu filho de volta. Então, eu tenho que estar bem para que até ajude ele a estar bem. Mas a gente complica ainda mais o desencarne dos nossos entes queridos, né? Depressão, falta de fé em si mesmo, nas pessoas e em Deus. É o que a gente já colocou aqui. Dificilmente eu encontro um espírita que estuda, que trabalha, que é engajado na doutrina, no movimento, na doutrina espírita. Dificilmente eu encontro um com depressão. Que tem. Você não tenha dúvida, porque ele tem os registros dele do passado. Nada me garante que amanhã eu não vá ter. Mas eu me esforço para que, se eu tiver que ter, eu adie o máximo possível. E aí isso vai acabando.
Quando nós estamos reencarnando, todas as nossas reencarnações, eu venho à Terra para desenvolver determinadas questões que vão possibilitar a minha evolução. Imaginem vocês reencarnados na França no século XIV. Dá para imaginar isso? Né? Eu vi hoje um trecho de uma fala do Chico Xavier dizendo, né, que muitos brasileiros da época que a doutrina dos espíritos foi implantada na França estão aqui no Brasil. Por isso que o Brasil tem essa força com a doutrina dos espíritos. Mas vamos lá para Luís XIII, Luís XIV, vamos lá para a França. Nós estávamos lá, entre aspas. Né? E lá, as questões eram iguais a de hoje? Não, eram outras questões. Eu fui criado simples e ignorante. A minha ignorância vai fazendo com que eu tenha que atender à necessidade de outros. Então o rei lá, Luís XIII, disse que eu tenho que matar para o bem da França. Então, se ele falou, eu vou lá matar. Aí tem uma passagem que diz assim, abriu-se em Paris para emprego, né? Que não era de carteira assinada naquela época. Né? E estavam precisando de pessoas para a guilhotina. Então, uma pessoa, quando viu o anúncio desse emprego, vibrou. Porque o que mais ele gostava era de sangue. O que mais ele gostava era matar. O que mais ele gostava era decepar as cabeças. Foi lá e ganhou o emprego dele. E tinha um outro francês que passava por uma grande necessidade. Uma família muito numerosa, já estava dias sem comer nada, só pão e água, e esse mesmo pão duro, e os filhos passando por muita fome e muita necessidade. Ele não teve outro jeito a não ser aceitar esse emprego, só que ele não tinha essa vontade de tirar a vida das pessoas. Esses dois desencarnam. Como é que vai ser a vida de um e a vida do outro? Quando retornarem. O outro vai trazer aquele sentimento de querer matar, de sangue, não sei o quê. O outro vai trazer o arrependimento. Todos dois vão ter que se ver com a justiça divina. Mas as penas serão atenuadas. Por quê? De acordo com o que você pensa, com o que você faz. Então preste atenção ao seu comportamento. E principalmente, preste atenção ao seu pensamento. Porque antes nós matávamos fisicamente, hoje nós matamos com a mente. Né? Então, prestar atenção para a gente poder evoluir cada vez mais. Desordem emocional. Toda desordem emocional repercute no físico. Se eu estou emocionalmente descontrolado, eu vou ficar doente, porque é o sinal que me dá para me poder me tratar as minhas emoções. Dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, incertezas, medos, ciúmes e tantas outras que vêm depois disso. São desordens emocionais. Então a gente faz assim, dor. Eu estou sentindo alguma dor, mas não é dor física, não. Desordem emocional. Eu tenho sentido alguma dor, algo que eu não explico, uma dor que me move, me leva às lágrimas, né? Eu tenho tristeza, toda hora eu me vejo triste, estou numa festa de aniversário, todo mundo cantando, todo mundo brincando, e eu lá num canto triste, isolado. Por que eu estou assim? Né? E por aí vai. Eu vou me perguntando a cada um. Eu não quero saber se meu pai, minha mãe, minha mulher, meu marido, a empregado, o vizinho, se eles têm isso aqui. Eu não quero saber, é um problema que é de cada um. Eu quero saber se eu tenho. Eu quero saber se eu tenho. Nós nos incomodamos muito mais com os outros do que com a gente mesmo. Mas nós nos incomodamos com os outros no sentido de julgar e criticar, e não de ajudar. Né? A depressão toma forma quando enfrentamos os sentimentos e emoções como desgraças e infelicidades. Então, quando nós temos os nossos sentimentos e emoções e nós fazemos disso, formamos isso,
uma desgraça para a nossa vida, nós vamos entrar em depressão. O depressivo vai se alienando da realidade, não está presente nas situações, tem um olhar distante, autopiedade, cansaço, desânimo, descrente do poder da cura. Gente, pelo amor de Deus, não saia daqui porque você tem um olhar distante achando que está depressivo. Né? Tudo são sintomas para a gente observar primeiro na gente. Primeiro na gente. Eu vou me alienando da realidade. Não quero saber de nada disso. Eu vou vou me enfurnar lá num sítio, vou ficar lá, vou passar minha vida lá, né? Como o casal que está ali atrás. Não quer saber de nada. Está tudo explodindo, o mundo está caindo. Não, eu vou ficar lá. Eu não quero saber de nada. A realidade é essa? A realidade não é essa. Né? Então eu não posso me alienar dessa realidade. Autopiedade, cansaço, desânimo, são coisas que a gente tem que observar em nós mesmos para não deixarmos entrar num estado depressivo. O ser entra em estado permanente de depressão por negar-se a amar, ficando indiferente ao outro e a si mesmo, embora reclamando a falta de amor dos outros. É uma ladainha, eles não querem. Eu conheço vários casos assim, várias pessoas. Eu sou psicólogo, né? Então a gente atende as pessoas muito assim, né? A pessoa não se ama e ainda diz que o outro não quer amá-la, reclama o tempo inteiro, as pessoas ficam balançando a cabeça, eu acho ótimo, né? É o que vocês conhecem, né? A gente vai falando aqui, as pessoas só vão ficando assim, né? É bom porque isso é coisa da gente mesmo, é coisa da gente mesmo, né? Então a gente, por mais às vezes, dá vontade de dar uma sacudidela na pessoa, dá vontade, mas não vai resolver, não vai resolver. Uma das coisas que a gente exercita mais quando lida com pessoas com depressão é a paciência. É a paciência. Né? A gente tem que ter muita... Se você não tem paciência, por favor, não lide, porque você vai ter que ter paciência para lidar com pessoas com depressão. Porque por mais que a gente faça, trabalhe, peça, leia, né, tem pessoas que a gente vai na casa da pessoa, faz evangelho... Mas por que eu estou assim? Você presta atenção no Evangelho. Não presta atenção de como você está. Presta atenção no Evangelho. Ah, mas por que fulano me maltrata, não gosta de mim, não sei o quê. E o Evangelho, o que está falando? Aí você já vai começando, né? Diz assim, deixa eu ir embora, porque isso não vai dar certo. O depressivo pode tomar postura de rigidez no corpo, falta de movimentos harmônicos, inflexibilidade, pode se expressar com o coração pesado ou preso, pode ocorrer fenômeno obsessivo que desencadeia a depressão e pode levar ao suicídio. Gente, eu tenho que correr porque o tempo é coisa, isso é só uma palhinha para vocês, né, irem buscar até mais conhecimento. Isso aqui é um seminário de um dia inteiro, né, para a gente discutir até com as pessoas. Qual é a cura? Primeiro, a depressão não é doença, ele não é um doente, ele está em fase de doença. Ele pode se tornar um doente. É não ter comiseração. Ai, que pena dele, depressivo, né? Tadinho dele, pelo amor de Deus, não existem tadinhos na face da terra. Lei de causa e efeito. Se está passando por alguma coisa é porque há algum tempo fez alguma coisa. Então não tem tadinho. Pior coisa do mundo é você considerar o outro um coitado. Coitado, ela só balança a cabeça o tempo inteiro. Depois eu quero saber da tua história. Né? Nada de punição. Ah, não quer comer não? Então também não vê televisão. Não funciona. Não funciona. Esforço pessoal para superar-se tem que partir da pessoa. Se não partir da pessoa, não vai conseguir nada. Ela tem que querer se melhorar. Avaliar as possibilidades próprias. Como é que ela anda? Ela tem condições de fazer o que no estado que ela está? Entrar em contato com o conflito e liberá-lo. Isso é importantíssimo. Você tem que entrar em contato com aquilo que está te causando sofrimento. E não afastar isso de você. Não, chama o sofrimento mesmo.
né? Vem cá, vamos conversar, que história é essa? E começar a saber por que está dessa maneira. Consciência, tem que ter consciência do que está acontecendo, que na maioria das vezes não tem. Uma renovação mental. Então, isso é bom para todo mundo. Isso, a pessoa está naquele disco quebrado. Só fala aquilo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, e fica assim o dia inteiro. Né? Tem que mudar, botar outra coisa. Bota um pagode, um funk, bota qualquer coisa, mas muda. Exercícios físicos liberam os miasmas que intoxicam os centros de força. Então, uma coisa importantíssima, gente, não espera ter depressão para fazer exercício físico, não, façam agora, tá? Porque para liberar os centros de força, os nossos chakras, porque senão fica tudo entupido. Transtorno bipolar, eu vou até passar, porque isso aí é outro... Hã? Senão não vai dar tempo, né? Que vai ter depressão de criança, que eu acho que é mais importante, né? Do que transtorno bipolar, outro dia a gente faz. Deixa eu ver aqui. Psicose maníaco-depressiva. A depressão pode aumentar o risco, se der a gente volta. A depressão pode aumentar o risco de infarto em algumas pessoas ligadas a certos vícios e hábitos. Comer em excesso, obesidade, e fumar em demasia, o tabagismo. Então, a depressão pode levar você, quem é um fumante, quem come demais, a um infarto. Aí, depressão infantil. Transtorno de humor comprometedor do comportamento e do desenvolvimento da criança. Nós estamos numa época que a gente tem que... Antigamente, é engraçado, eu tenho 68 anos, né? E na época que eu era criança, meu pai, né, não falava nada, ele só olhava. Ele olhava e às vezes mostrava o cinto, né? E a gente já sabia o que era para fazer. Hoje é o contrário. Quem mostra o cinto é o filho. Né? Faz parte da nossa evolução, não é crítica nem julgamento, não. É porque os meus pais me deram a educação que eles me deram porque foi o modelo que eles receberam. Então ele passou isso. Na época deles, não tinha internet, não tinha você viajar pelo mundo ali na telinha, etc. Coisa e tal. Então você só tinha aquela cultura, aquela educação. Então eu herdei aquilo. Os pais daquela época, eu acho que muitos vão se identificar, não existia afeto. O pai não abraçava, não beijava. Imagina que o pai, homem, vai abraçar filho homem, beijar filho homem, nem pensar. Né? Então a gente vivia à margem. Né? Uma vez eu lembro que eu me aproximei da minha mãe para dar um beijo nela, ela pensou que eu estivesse recebendo um santo. Então nunca mais. Né? Não podia usar camisa vermelha, não podia dar sandália de dedo, e a única surra que eu levei foi fazer bambolê. Concurso de bambolê. Não podia. Né? Então levei uma surra por conta disso. Olha como é que as coisas mudam. Nossa, nessa mesma reencarnação, há 50 e tantos, 60 anos atrás, era de uma maneira totalmente diferente de hoje. Mas aí é que a gente fica se questionando. As pessoas que viveram aquela época têm uma vida psíquica mais saudável do que os de hoje. Porque não tem, mesmo com aquele universo, outro tipo de educação, a educação que tem hoje, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós estamos com um excesso de informações muito pesada e muito grande. Nós não estamos suportando tanta informação. Tanta informação, de todos os tempos, de todos os lados, dos 4 cantos do mundo. Né? Então, o que antes não tinha nem televisão, eu sou do tempo que não tinha televisão. Quanto mais computador. Então, quanto mais a gente avança com a nossa tecnologia,
né, parece que a evolução do espírito ainda está se acomodando a essa tecnologia. Nós ainda não estamos preparados para evoluir da maneira como Jesus nos convida a evoluir. Porque nós estamos prisioneiros de máquinas. Nós estamos ainda naquela época que você privilegia mais o ter do que o ser. Só que tem uma coisa, um detalhe. Quando a gente desencarnar, eu não vou levar meu carro, eu não vou levar meu laptop, eu não vou levar meu não sei o quê, meu celular de última geração, eu não vou levar nada disso. Eu não vou levar nada disso. Eu vou levar de que maneira, qual foi o meu comportamento para usar isso. Então, se eu uso meu computador para ver pornografia, eu vou levar esse sentimento. E sabe onde a gente vai parar? Nem é bom pensar, hein? Depressão infantil. Observar, por favor, nas nossas crianças. Observar, gente, só. Baixo rendimento escolar, falta de atenção, desconcentração, isolamento, déficit de atenção e memória, coordenação psicomotora lenta ou prejudicada. Isso daqui serve para outras coisas, mas nós estamos falando de depressão. Então a gente vai, né, baixo rendimento escolar, criança chega, está acostumada a trazer um boletim, não sei nem se isso existe mais hoje, né? A trazer as suas notas para casa, mostrar para o pai, sempre foi um bom aluno. De repente cai. Aí os pais bota de castigo, me dá a primeira coisa, tira o celular, né? Que é o maior tormento para as crianças é tirar o celular. Meu neto de 4 anos, 5 anos, pega meu celular e bota joguinho. Eu não sei nem fazer o WhatsApp. E ele já está fazendo joguinho ali. Se bobear, e fica o dia inteiro naquele negócio. Vai ter calo no dedo, né? Mas... Depressão infantil. Quais são os sintomas? Tristeza durante a maior parte do dia, choro frequente, perda de apetite, dores abdominais, distúrbio do sono, mudanças súbitas no apetite, no peso, sem explicação, insônia e ou necessidade de sono aumentada, sensação constante de cansaço ou perda de energia. Observar, porque pode ser um processo depressivo. Pode ser. Não significa que a criança tenha esses sintomas e já começa a querer dar remédio para a criança, né? Perda de interesse ou prazer por atividades que antes eram agradáveis. Agitação ou prostração observados pelos outros. Rebeldia, irritabilidade e agressividade. Sentimentos frequentes de inferioridade ou culpa. Ansiedade, dificuldade de concentração e tomada de decisões. Pensamentos frequentes de morte ou suicídio. Né? A gente faz estudos de casos. A gente traz casos de crianças que já passaram por isso e foi detectado que era um processo depressivo. E para a gente encerrar, Joana de Ângeles nos diz: na tabela das tuas aspirações, coloca o amor em primeiro plano, procurando vivê-lo conforme as circunstâncias em que te encontres. Inicia o teu exercício amando a natureza, o lar, os objetivos existenciais e as pessoas com as quais compartes os dias. Descobrirás que o amor é sempre bênção de Deus em benefício da vida. Amor e vida, portanto, são termos básicos da experiência existencial. Se você não sabe que tipo de sentimento você guarda no seu coração, é muito fácil você descobrir quando você pensa em Deus ou pensa em Jesus. Se você não sabe qual é o sentimento que você guarda na sua mente e que faz ponte com esse coração, fazendo com que o teu raciocínio seja dedicado ao amor ao próximo, na dedicação da ajuda aos teus irmãos, procura na natureza,
Olhe para o sol, olhe para a lua, olhe para o dia chuvoso, olhe para o teu irmão que está ao teu lado. E sentirás na vibração desta natureza que somos todos nós, unificados no amor de Deus por cada um de nós, o desejo sempre crescente de sermos para sempre felizes. Muita paz.